esta reunião técnica se insere no quadro de um contexto de cooperação que é feita entre a União Europeia e os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, e Timor-Leste. Portanto, no quadro desta cooperação, portanto, nós temos um programa de cooperação, portanto, onde estão inseridos vários projetos, portanto, com cada um dos nossos países responsáveis por um ou por outro projeto, e estas reuniões servem exatamente para balancear, portanto, a cooperação que é feita no quadro desta relação institucional que existe entre os PALOPs, Timor-Leste e a União Europeia. Portanto, este é, digamos, o grande objetivo. E, concretamente, a reunião de hoje, que está a decorrer aqui em Bruxelas, portanto, serve ainda, para além de balancear, portanto, o quadro de cooperação que nós temos com a União Europeia, serve ainda para preparar a próxima reunião dos responsáveis, que, do ponto de vista técnico, chamamos ordenadores nacionais, do Fundo Europeu de Desenvolvimento e a União Europeia. A avaliação é positiva, portanto, estes projetos, para além de servir para a resolução de problemas que nós temos em comum, dos mais variados tipos, na justiça, na saúde. Sabe que nós tivemos uma mesma administração colonial, portanto, e temos muita coisa em comum para além da língua, não é? E então, destes problemas comuns que nós temos, por exemplo, a Angola coordena projetos, um projeto na área do desenvolvimento dos recursos humanos em saúde. Portanto, basicamente nós temos sistemas de saúde, portanto, hospitais, portanto, e temos naturalmente deficiências a nível da formação e de problemas de gestão dos nossos centros hospitalares. Então este projeto, portanto, tem exatamente toda uma envolvência, não é? Que permite, de certa forma, dar respostas a essas dificuldades que nós vamos tendo, portanto, a nível destas áreas de saúde dos países, portanto, fazendo formação aos nossos recursos humanos, estamos em última instância a beneficiar das nossas populações. É como lhe dizia, portanto, esta cooperação se insere num quadro de cooperação mais vasto, que é a cooperação que é feita entre a União Europeia, portanto, e os países da África, Caraíbas e Pacífico. No quadro desta cooperação existe uma cooperação que é feita bilateralmente entre cada um dos Estados signatários desse acordo, portanto, deste acordo de cooperação e a União Europeia, portanto, e depois existe um quadro de cooperação que é feita entre a União Europeia e as diferentes regiões que existem no mundo. Portanto, e no caso concreto dos países africanos de língua oficial portuguesa, também é considerada como uma região, portanto, então também beneficiamos desta cooperação, neste caso. Os financiamentos são feitos pela União Europeia, ao abrigo desta cooperação mais vasta, não é? E temos um programa de cooperação onde estão desenhados todos uma série de projetos. Portanto, e cada um dos nossos países é responsável de um ou outro projeto. Portanto, no caso concreto, Angola é responsável por este projeto que faz o apoio ao desenvolvimento dos recursos humanos em saúde. Nós estamos a formular um outro projeto de apoio ao Estado de Direito e estamos a formular um terceiro projeto que vai no sentido de apoiar um instituto de formação económica e gestão financeira dos PALOPs. Todos eles são importantes, são vários projetos e todos eles têm a sua importância porque atuam em vários setores da atividade. Portanto, saúde. Temos saúde, temos formação profissional, portanto, temos iniciativas culturais, portanto, e temos ainda estatísticas, apoio às instituições de estatística, portanto, o que é que temos mais? Basicamente é este, os que estão em curso, não é? Os que estão em curso neste momento, programas que estão em curso é este de recursos humanos, formação profissional e iniciativas culturais. E estamos a formular outros projetos que serão desenvolvidos nos próximos tempos. Como por exemplo, apoio aos ciclos eleitorais, que está neste momento a decorrer, não é? Que é liderado pela República da Guiné-Bissau.
apoio ao desenvolvimento do Estado de Direito, portanto, que é liderado por Angola, portanto, está sendo formulado neste momento. Instituto de Gestão Económica e Financeira, que também é liderado por Angola, portanto, apoio aos serviços públicos, liderado por Cabo Verde. Boa governação económica, portanto, liderado por Cabo Verde. E depois temos instrumentos que ajudam a coordenação, a desenvolver todo este processo de coordenação desta cooperação, que são projetos que são desenvolvidos pela República de Moçambique, porque exerce neste momento a coordenação do Programa de Cooperação entre os PALOPs e a Iniciativa. Portanto, isto tem trazido enormes benefícios aos nossos países. Portanto, muitos desses benefícios não são vistos assim com muita facilidade, porque normalmente interferem em questões institucionais, de informação, portanto, e naturalmente isto no seu devido tempo vai trazer, portanto, extremamente positivo. Portanto, esta operação tem ajudado a resolver muitos problemas que os nossos países têm, portanto, nos domínios que lhe referi há bocado dos projetos, na área da saúde, na área da justiça, portanto, apoio aos ciclos eleitorais. Portanto, é evidente que estes programas não vão resolver todos os nossos problemas e, como lhe disse, por serem projetos, sobretudo, de apoio institucional e fundamentalmente de formação, portanto, os benefícios não são vistos de hoje para amanhã, não é? Portanto, mas a longo prazo. Evidente que sim, portanto, isso ao longo do tempo certamente vai trazer benefícios aos nossos países, porque os nossos quadros são formados com as mais modernas tecnologias, são formados com as mais diversas técnicas modernas, portanto, e naturalmente isto no seu devido tempo vai trazer benefícios aos nossos países. Obrigado. Ok. Esta reunião visa essencialmente fazer um balanço da cooperação que existe entre a União Europeia e o grupo dos países africanos de língua oficial portuguesa, que no quadro do 10º FED se vê a juntar Timor-Leste. Então houve um conjunto de projetos que foram desenhados para este quadro do 10º FED e neste momento nós vamos fazer um balanço que está implementado e aqueles que estão ainda a ser desenhados, estamos a definir as linhas mestras que orientarão, digamos, as ações nos próximos meses. Angola está integrada neste conjunto de países. Portanto, os projetos não são específicos de um país, são os projetos de toda a região. Mas o que está definido são que para cada um dos projetos existe um país que é chefe de fila. Portanto, assume a responsabilidade de liderar todo o processo de implementação, tanto ao nível da sua formação como da sua execução. E no caso de Angola existem dois projetos para os quais é chefe de fila, no caso do 10º FED, que é o Instituto de Gestão Económica e Financeira, portanto, o IGEF, que é um projeto que pretende a criação de uma instituição de formação na área da gestão financeira, da área da dívida pública e na área da macroeconomia, destinado precisamente a todo este espectro de países que são os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, mas cuja sede se prevê vir localizar-se no Lubango. Portanto, no que diz respeito a esse projeto, há já um compromisso das autoridades angolanas no sentido de financiarem o custo das obras de construção do edifício. Bom, se me quiser colocar, ainda falta falar de outro projeto. Existe um outro projeto que ainda está em fase de formação, que é o projeto de consolidação do Estado de Direito, e que pretende essencialmente reforçar as capacidades das instituições deste grupo de países PALOP e Timor-Leste nos domínios de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais. Portanto, esse projeto ainda está em fase de formação. Prevê-se que venha a
a ser aprovado nos próximos meses e, portanto, será a sua execução no terreno prevê-se que venha a ocorrer durante o próximo ano. Portanto, para esse segundo projeto também, Angola tem a função de chefe de fila e, portanto, lidera todo este processo de formulação e a próxima fase de execução. Este projeto em particular tem a gestão garantida pelo IPAD. O IPAD é uma instituição da cooperação portuguesa, é uma agência da cooperação portuguesa, que neste momento está a sofrer alguma reestruturação interna, mas que não vai certamente afetar a implementação. Então, desta cooperação, que normalmente acontece é que os financiamentos são, no seu grosso, financiados pela União Europeia, no quadro do Fundo Europeu de Desenvolvimento, e, claro, enquadrado nos acordos de Cotonou. Contudo, portanto, existe abertura para financiamento de outros parceiros com os quais temos trabalhado. Existem parceiros como as agências das Nações Unidas, o PNUD, a Unicef, que têm ou financiado do ponto de vista diretamente com os seus fundos ou com apoios técnicos, enviando quadros seus para implementar. No caso, por exemplo, do projeto do Estado de Direito, o IPAD também cofinanciará um montante aproximado de 20% do total do projeto, sendo que o restante é financiado pela União Europeia. Os próprios beneficiários, em alguns projetos, também têm com participações financeiras. Os beneficiários são normalmente os 5 países de expressão portuguesa mais Timor-Leste. São esses. Esta cooperação é uma cooperação que, eu penso que, do ponto de vista global, é positiva, embora tenha sofrido alguns constrangimentos que são inerentes às próprias características do mesmo. E uma das grandes dificuldades que este tipo de cooperação tem é a descontinuidade geográfica dos países. São países que estão dispersos do ponto de vista geográfico e agora com Timor-Leste essa problemática ainda se aprofunda um pouco mais, o que torna um pouco difícil esta implementação, a execução dos projetos, mas une precisamente este passado histórico, esta identidade comum, a língua e esta cumplicidade, se podemos utilizar esta terminologia, do ponto de vista cultural e do ponto de vista também político. Então, eu penso que há boas razões para continuar esta cooperação. Contudo, é uma cooperação que tem sofrido alguns problemas, que são da mais diversa ordem, do ponto de vista também de alguma inexperiência que poderá haver em alguns aspectos, de alguns mecanismos que podem não ser os mais adequados, de alguns modos de gestão que são utilizados em alguns projetos que por vezes não trazem os melhores resultados, mas é também para fazer uma reflexão sobre todos estes detalhes que esta reunião está. Devo também só acrescentar que esta reunião servirá para preparar, é uma reunião essencialmente técnica, onde se discutem os detalhes técnicos, mas que serve para preparar uma reunião de cariz político que vai ocorrer em Dili. Estamos aqui a combinar a data, mas esperamos que seja em novembro deste ano. Obrigado.